Olá pessoal, Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade de 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho revisado, obviamente de interesse cristão, na condição de pastor e teólogo, procurando dar a Cristo a igreja fiel. E por intermédio da face dele, do oráculo falado por ele, buscarmos a fé que salva e o conteúdo da nossa fé. Deus abençoe todos aqueles que sempre comigo participam desses propósitos e queria agradecer já de antemão todas as orações destinadas ao nosso ministério e aos nossos esforços aqui. Deus abençoe do fundo do coração. Bom, nosso tema hoje aqui é a expressão pandemic, ok? Pandemia, né? Um plano usado pelo Sistema Mundial de Saúde para envenenamento global. Nós vamos falar sobre isso daqui, cujos propósitos de reforçamento é a denúncia por parte da PhD, doutora Judy Mikovits, bioquímica e bióloga molecular americana, que afirma que o Covid-19 é um vírus laboratorial, nesses termos, ok? E, inclusive, não é o primeiro vídeo que eu gravo sobre isso, há vídeos anteriores, inclusive citando o nome da doutora, e fortalecendo aí essa perspectiva de um bioterrorismo. Bem, meus objetivos específicos como pastor aqui com você é tratarmos à luz também da escatologia bíblica a perspectiva dessa corrupção humana, tá? Da maneira que o indivíduo hoje testemunha, o indivíduo contemporâneo testemunha a ausência completa de sentimento, inclusive pelo próximo, extrema crueldade e essa vantagem material a qualquer custo. E está na pauta, né? Não importa quantos a gente mate ou extermine, contanto que a gente lucre, contanto que a gente ganhe. Enfim, é uma coisa realmente assustadora esse tema. E eu quero começar pelo respaldo bíblico, que é, na verdade, a minha tarefa aqui. Não sou jornalista, ok? Minha tarefa, meu ofício é copastor de Cristo. Então vamos lá. A escatologia bíblica nos traz um subsídio de entendimento e compreensão do que o indivíduo realmente se tornou na visão escatológica, na possibilidade realmente de que isso venha até se gravar. Eu começo pela questão dessas expressões escatológicas: julgamento, ira de Deus, dia da ira e juízo vindouro. Nos vídeos eu venho defendendo, dentro dessas expressões e de suas significações, que não se prega aqui uma tabela de pragas na mão de Deus, uma tabela periódica de juízo da qual ele tenha que cumprir, uma agenda apocalíptica, né, da qual ele esteja submetido a demonstrar a sua raiva, a sua ira. Não se prega nesses termos bíblicos aqui um Deus que quando se ira se descontrola, um mero espectador do sofrimento alheio, ou algo do tipo indiferente daquilo que as pessoas sentem ou sofrem. A primeira coisa importante a dizer a todos vocês: não se prega nessas expressões um Deus jogando praga na humanidade, ou cumprindo uma tabela periódica disso, ok? Então essa tabela de juízos, essa tabela de pragas, de extermínio humano, de sacrifício humano, não está na mão de Deus não, está na mão dos homens. E a Bíblia já dizia isso há muito tempo, só que infelizmente tem gente que não gosta de ler a palavra de Deus e estudar o que está no escrito, ok? Primeira coisa que eu tenho que reforçar, eu venho falando e defendendo aqui. Jesus ensina que o destino dos homens repousa sobre a sua atitude para consigo mesmo. Venho dizendo isso constantemente. Mateus 10, 32, Mateus 11, 21 ao 24 e Marcos 8, 38, deixando claro que compete exclusivamente ao homem a escolha e a responsabilidade moral. E Deus, dentro da soberania, julga isso, mas não tira, não usurpa, não arranca do homem o direito de definir o seu destino e o seu futuro. Só dá a ele o pagamento. Importante que a palavra julgamento pertence essencialmente a um único dia dentro da história, onde não foi executado ainda. Tenho dito isso, Mateus 7, do verso 22 a 23, Romanos 2,5, 2 Tessalonicenses 1, 7 ao 10, Timóteo 1, 12, Timóteo 4, 1,
2 Pedro 3,7, entre aspas, naquele dia, inclusive uma expressão que se estuda a significação. Ou seja, não pode ser antecipado o julgamento de Deus porque é um dia só para isso, ponto final. Então quer dizer que daqui até aquele dia, ou naquele dia, o que prevalece é a noção da responsabilidade moral ou espiritual, ou a decisão disso da parte do indivíduo, da humanidade. Ok? E é onde entra esse detalhe importante também, que é a expressão o dia da ira, acrescentando, nas Escrituras se testemunha que a atitude permanente desse Deus, dentro de um dia da ira, é uma atitude santa, justa, e mesmo quando ele confrontado pela maldade extrema da humanidade ou dos homens, mesmo ele irado por isso, não deixa de ser justo e nem de amar. Romanos 2,5. E Ezequiel 33,11, quando diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na sua condenação, mas de que ele se salve, porque é a carta magna, né, do Evangelho, de que o amor de Deus tenha se personificado e os atos de sua misericórdia sendo representados pelo seu Filho Jesus Cristo. Deus dando um Filho para o resgate e a redenção da humanidade, e os seus esforços se aplicam a isso, a salvar a humanidade por meio da fé. Não condenar e sacrificar os homens porque eles não lhe obedecem. Há um período estimado para que isso aconteça, de que todos ouçam a pregação e se salvem e se convertam. E Deus está respeitando esse período, né, que chama dias abreviados, para que todo mundo tenha essa oportunidade e chegue a uma decisão. E Deus não intervém. Então a perspectiva é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que mesmo quando ele venha a irar-se para um dia de juízo, de ira e de condenação, que isso realmente está previsto na escatologia, ele fará isso amando, não odiando. Por quê? Porque primeiro veio o ato da salvação e a última instância é o julgamento. Primeiro ele amou a humanidade com o amor do Filho e com a vida do Filho. E deixou a critério de que a humanidade ouvisse a pregação e tomasse sua decisão. O julgamento é a última instância, senhores. Então, até quando Deus for julgar, ele vai julgar amando, porque deixou claro à humanidade os seus esforços e a sua dedicação para salvá-la, entregando o seu filho e destinando o seu filho aos flagelos e à expiação pelo pecado da humanidade. Isso está no escrito, isso está na palavra de Deus. Agora, se a corrupção está em curso, se a humanidade está no pé que está, nós temos que parar exatamente aqui para pensar sobre esse ponto. Responsabilidade penal, responsabilidade e escolha moral. Agora, ainda reforçando a questão da responsabilidade e escolha moral, Paulo usa uma expressão, Deus os entregou, entre aspas, tá? Traduzindo isso que eu estou falando aqui, que em consequência da rejeição de Cristo e do fator redenção que ele cumpriu pelo seu corpo e pelo seu sangue, a humanidade, na medida em que ela rejeita, e Jesus ratifica isso, ela potencializa a sua corrupção ao ponto de chegar ao nível máximo disso, corporificando e sistematizando corrupção nesse mundo. Tá? Ainda ao ponto de compelir homens a uma submissão de ordem mundial disso. Anticristo e besta é a obra final disso, da corrupção que nós estamos aqui, nesse momento, sendo vítimas. Jesus fala isso em Lucas 21, verso 20 ao 24, Mateus 12, verso 43 ao 45. Tá? Deus não intervindo na situação moral dos ímpios até o estágio final. Então não tem questão aqui a indiferença de Deus, o quanto ele está inativo ou apartado do que o mundo está sofrendo. A questão aqui é outra. A forma como os homens rejeitaram Cristo e se negaram a se converter nele, a forma como os homens assumiram a responsabilidade desta inconsequência ou desta rejeição e as consequências que estão surgindo por causa disso. Porque se o homem definiu a autonomia, se ele decidiu fazer ele por si só o futuro e o caminho e a trajetória de sua vida, que ele se responsabilize então e admita ou então assuma as consequências.
Então Deus não está apartado, é que a graça e a misericórdia está dentro de uma única esfera, a fé. E só participa quem entende isso, quem se compromete com isso. Agora, quem escolhe ou opta por outra opção, a liberdade, o liberalismo, a autonomia humana, assuma as consequências. E Deus está respeitando a liberdade de todo mundo aí, de semear ou em si próprio ou em Cristo. Se na carne corrupção, se no espírito vida eterna. Então Deus não está inativo. Ele só está permitindo que os homens decidam e definem qual o futuro que eles querem. E alinhado a isso que eu estou falando aqui, as Escrituras Sagradas em Lucas 21, 28 e Marcos 13, 19, Jesus define o seguinte, que o que está nesse momento agora em curso de progresso e prosperidade, ou seja, Deus se esforçando a fazer cumprir, não é uma agenda de pragas, não é uma agenda de extermínio humano, não é a corrupção, não é as consequências da destruição desse mundo. Ele não tem habilidades para matar. O que está em progresso, ou seja, o que Deus agora define por objetivo e alvo, é fazer prosperar 3 expressões importantes na escatologia: redenção, consumação e a glorificação do seu Filho. E quando esses sinais começarem a acontecer, olhai para cima porque a vossa redenção está próxima. Deus trabalha para fazer cumprir as palavras do seu Filho e fazer o evangelho ficar rico com almas. Quem mata é o pecado, quem mata é o diabo, quem mata é o homem, quem mata é a corrupção. Então a perspectiva bíblica que é a agenda das pragas malditas que estão aqui nesse mundo, a agenda está na mão dos corruptos. E é aonde é pauta hoje aqui de denúncia. Ok? Já não é o primeiro vídeo que eu gravo sobre isso. E não é a primeira vez que eu cito o nome dessa doutora, dessa corajosa doutora. A denúncia que parte por meio dela, PhD, e a doutora Judy Mikovits, virologista, bioquímica, bióloga molecular, americana, com mais de 35 anos de experiência, formada na Universidade George Washington em 1991, diretora da pesquisa Baltimore Pearson Institute, em Nevada, onde desenvolveu trabalhos de mecanismos de drogas antivirais e pesquisa no Instituto Nacional do Câncer. E se registra também na biografia dela que um dos contribuintes financeiros de sua pesquisa é o Dr. Anthony Fauci, que é o cara pela qual, era o ex-chefe dela, inclusive, é o cara pelo qual ela está denunciando agora. E já vou falar daqui a alguns instantes sobre ele. Ainda dentro da biografia dessa doutora, ela é autora do livro Plague of Corruption, Restore Faith in the Promise of Science. Traduzindo isso, a praga da corrupção, restaurando a fé na promessa da ciência. Nesse livro, ela publica uma análise dos bastidores e egos da comunidade científica que determinarão a saúde futura da humanidade. Esse livro foi uma resposta dela pela perseguição que ela vem sofrendo pela comunidade científica lá nos Estados Unidos. Você vai entender o porquê. Ela, no livro, em qualquer uma das publicações que ela fez, ela confirma, assim, a existência de um sistema mundial de saúde, um meio corporativo, né, de saúde, trabalhando para o envenenamento global, ok? Indústrias farmacêuticas que estejam usando, inclusive, a OMS e a ONU de fachada, Organização Mundial da Saúde, OMS, como demais departamentos de saúde e serviços humanos, para lucrar com doenças, vacinações maciças, fraudes em licitações, que é o que nós estamos, na verdade, vendo no Brasil aqui agora sendo atingido também, o superfaturamento, ok? E fraudes também de alegações sobre contaminação, do tipo, né, atestar Covid e não é Covid. Bom, ela denuncia isso, a máfia do avental branco, senhores. H1N1, HIV, influenza, Covid, todas essas contaminações e mais algumas que já se passaram pela história humana,
ela define como um plano de contingências de bioterrorismo e denuncia nomes, inclusive instituições que estejam por detrás. Ainda publicou um artigo de grande sucesso na revista Ciência, denunciando o uso de experiência de tecidos fetais de animais e humanos, o que alerta ela que poderia desencadear pragas devastadoras de doenças crônicas. Então a comunidade científica a perseguiu, prendeu por 5 anos na cadeia, sem acusação e sem direito de defesa ou advogado. E a forma como ela teve, depois que ela saiu da cadeia, de responder é fazendo um livro com estas teses. A publicação que mais mexeu com a comunidade científica foi a publicação que ela fez dia 23/10/2009, do qual nesta publicação ela não só expõe os experimentos, né, com os vírus, como também denuncia especificamente o Dr. Anthony Fauci, que é líder da força-tarefa do combate ao Covid-19, que está aparecendo na televisão aí, o bonitão da balachita direta aí. Ele que é chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, tá? E que, segundo a denúncia dela, ele, com a cooperação do Partido Comunista Chinês, Bill Gates e Robert Gallo, ok? Dr. Robert Gallo, vem ganhando com essas infecções HIV, influenza, H1N1 e Covid-19. Para vocês terem uma noção, ela trata as patentes do vírus, de cada um deles, que ambos aqui são donos, como royalties, para vocês terem noção da gravidade. Agora, o que ela, na verdade, denunciou de sério aqui? Que no que diz respeito ao Covid-19, o primeiro teste envolvendo o Dr. Anthony Fauci foi feito nos Estados Unidos. Para vocês que sustentam aquela teoria de que é uma praga chinesa, ela diz que o primeiro teste envolvendo o coronavírus foi feito nos Estados Unidos e ele, Dr. Anthony Fauci, viajou para a China para fazer outros testes lá, em acordo com o Partido Comunista de lá. Por isso que a China está tão envolvida com essa situação. Não é porque ela quer envenenar o mundo, não. Porque ela faz parte de um esquema envolvendo as farmácias, envolvendo indústrias farmacêuticas do mundo todo, inclusive essas instituições de peso aqui, como a de Bill Gates. Agora, como que ela explica os royalties de patente de vírus? Que eles isolam o vírus, tá, do tecido animal, trazem o animal para dentro do laboratório, isolam esse vírus, antes de ter pandemia, tá? Trabalham no isolamento, tendo isolado o vírus, ela explica na denúncia que eles aceleram o vírus, fazendo que ele seja uma espécie de vírus mutante, ok? De que ele seja transmissível a seres humanos. Ela diz que essa história toda de comer carne de morcego lá na China, que isso não tem sentido na prática, na visão dela como virologista. Ok? Depois lá para frente eu vou explicar no vídeo. Só estou explicando o procedimento. Eles pegam o tecido animal, isolam o vírus, pegam o vírus e fazem a tal da mutação genética, que é acelerar para que ele seja transmissível para humanos. Tendo partido que fizeram um aceleramento desses micro-organismos, eles preparam uma vacina específica para esse tratamento. E o último passo é a patente do vírus, que passa a ser especificamente deles, ok? Depois, lançam o vírus para a humanidade. Aí a gente não tem informação de como eles fizeram isso com o Covid-19, ok? Mas em compensação, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque quando lá na frente houver a pandemia e eles forem colocar a vacina, qualquer laboratório que quiser fazer experimento com esse vírus vai ter que pedir permissão para eles, porque só eles têm a patente. Bill Gates,
o doutorzinho aí, Anthony Fauci, e as suas instituições farmacêuticas. Isso é muito sério, gente. Entendeu? A denúncia dessa mulher, tanto que Facebook, YouTube, qualquer rede de mídia virtual está tirando qualquer documento dessa mulher, porque eles estão super preocupados, porque isso aqui é uma coisa absurda. Né? Ela, renomada, conhecidíssima lá nos Estados Unidos, botar essa sujeira no ventilador aqui e chegar para nós da maneira como está chegando aqui. E sigo com coisa mais séria, não acabou não. Ela fala da vacina. Ela diz que, quanto à vacina, não existe nenhuma que funcione para curar infecções. Que todas são para imunização, são imunológicas. Que ela diz que não existe vacina para curar ninguém de infecção, mas para gerar imunidade, que não é novidade para mim. Ok? Mas em compensação tem muita gente que vai tomar vacina aí exatamente para acreditar, ou está sendo tratado, né? Nos hospitais com essa fé de que vem a vacina para tirar o vírus do corpo dele. Ela deixa claro que não. Deixa claro que 30% das vacinas que eles estão colocando à disposição para tratamento dessas infecções estejam contaminados com reagentes estimuladores de doenças degenerativas. Inclusive, a vacina contra o influenza e o H1N1 foram cultivadas em uma linhagem celular canina, olha só, coronavírus, porque os cães têm grande concentração de coronavírus, e diz ela que é o que explica a grande quantidade de idosos que dão soro positivo de Covid-19, porque em 2019 na Itália teve uma grande concentração de idosos que recebeu a vacina antigripe e dentro da vacina antigripe já existia, a mando deles, certo conteúdo de coronavírus para que quando viesse essa pandemia agora, todos testassem soro positivo. Olha que diabólico, olha que satânico esse negócio aqui. E ela diz que a quantidade de mortos envolvendo inclusive a Itália, de grande parte deles que são idosos, já obtém estado inflamatório respiratório e estão morrendo por falta de tratamento adequado, não por causa de Covid, porque diz ela que Covid não mata. Não mata. O que está matando os idosos na Itália e grande parte deles do mundo é falta de tratamento, me perdoem, adequado por médicos e hospitais. Agora vem a bomba maior. Ela fala sobre o Covid-19 como um vírus manipulado, como os outros, cuja mutação, já falei, não poderia ocorrer naturalmente, por isso deve ser uma evolução viral acelerada dentro de um laboratório, que diz que ela naturalmente, uma infecção dessa demoraria 800 anos para acontecer na humanidade, ou seja, ser infecciosa entre humanos, tá? E mais, denuncia um protocolo médico, ok? No mundo todo, envolvendo todos os hospitais e grande parte dos médicos, pago pelo seu Anthony Fauci, um mafioso aí, ok? E obviamente também por aqueles que colaboram com ele, que eu citei o nome aqui, Bill Gates e etc, etc, que estão disponibilizando, tá? Um grande número de recursos financeiros para sustentar esse protocolo que eu vou narrar para você a partir de agora. Pago por eles, para garantir que os hospitais e os médicos não tratem pessoas com doença respiratória e pneumática com tratamento adequado, mas somente por Covid. Vou repetir, que os hospitais e os médicos não tratem seus pacientes adequadamente quando estiverem apresentando doença respiratória, principalmente pneumonia, para que sejam tratados como Covid-19. Botar só o arzinho na boca do cara lá, na narina dele e deixar ele morrer lá aos poucos, ok? Presta atenção que situação. Segundo ela, a proibição do uso de cloroquina
se deve ao fato de que existem médicos sendo chantageados e ameaçados por esses mafiosos aqui perderem a licença médica caso se utilizem desse medicamento. Querem que os doentes e os pacientes que cheguem fiquem respirando ar e só. Porque se tratarem com cloroquina vão perder o seu registro. Olha que absurdo. Que hospitais e médicos estejam recebendo dinheiro na medida em que faturam com mortes ou leitos para o Covid. Na medida em que eles diagnosticarem pessoas como Covid-19, eles recebem comissão por isso. Sinceramente, para mim não é novidade, mas tinha que chegar alguém do assunto e falar e ter coragem para abrir a boca e falar, porque ela teve, certo? Agora a pergunta que eu faço para você, e esses que estão aí constantemente falando na televisão, inclusive no nosso país, será que eles não têm informação do que essa mulher está denunciando aqui? Será que eles não têm acesso a tudo isso daqui que está explícito? Tá? Publicamente isso. Qualquer pessoa pode ter acesso ao que eu estou falando aqui. Será que o Bolsonaro, o governo, ou grande parte daqueles que estão discutindo a pandemia não tem essa informação? São tão ingênuos assim? Faça meu favor, pelo amor de Deus, né? Mas em compensação eu sigo aqui porque o tempo é curto, você faz seus julgamentos aí. Ela cita também a questão do isolamento social. Ela diz que o isolamento social foi planejado por eles, tá, para estimular a propagação do vírus, não solucionar a pandemia. Diz ela aqui que é para abaixar a imunidade das pessoas, porque 36% do contágio, diz ela aqui, se apoia por falta de imunidade. Segundo ela, inclusive o afastamento da praia e do mar também foi planejado por eles, porque o mar acumula grande cura na areia e nas águas de micro-organismos de cura para estimular imunidade nas pessoas. Até o isolamento do mar e da praia. Agora estou entendendo porque os guardinhas corriam atrás dos caras que estavam surfando lá. Não fica no mar e na areia, porque senão você tem imunidade e não vai pegar a infecção. É mais ou menos por aí o que ela está querendo dizer aqui. É assustador. Ainda segue. Que o isolamento, diz ela, é um experimento social. A pandemia que eles querem é o pânico e é o medo. E o jornalista pergunta aí para ela, mas por quê? Porque na medida em que as pessoas ficam com medo e com pânico, elas ficam suscetíveis à voz de comando da parte dessa máfia aqui, ó. E passam a aceitar tudo desesperados. Tá errada ela? Diz ela, o uso de máscaras acelera a infecção ainda mais nas pessoas que usam, porque diz ela que as pessoas têm que eliminar os micro-organismos indesejados que o corpo entende que não podem ficar com espirro ou coisa parecida, saliva, e que usando a máscara impede de que essa eliminação aconteça. Ela entende que a máscara é outro artifício que eles garantiram de que as pessoas fiquem doentes durante esse período. Define que Bill Gates é um dos principais articuladores, aquele, diz ela, que nunca ninguém elegeu, que não tem formação médica para falar nada sobre o assunto, mas está à frente da mídia porque é financiador e investidor dessa fábrica ou dessa cultura de morte, dessa fábrica de doenças, né? Ou cultura de morte. Ele que possui várias patentes de vacinas, inclusive proteção europeia do vírus bronquite infecciosa, né? Então, quando você vê a imagem desse excremento humano, você já sabe por que ele está na mídia e por que a mídia sustenta, né, as palavras e as ideias dele, que outro dia propôs exatamente esta visão política mundial, que as nações não se representem mais, que elas não têm autonomia para decidir mais nada politicamente depois do que aconteceu. Olha que ponto que esse cara chegou. E quem é ele? O que ele fez para a humanidade? Entendeu? Só que ela teve peito para falar. Agora, esse bando de frouxa aí não quer falar. Agora, pastor, o senhor está incluindo grande parte dos médicos? Veja bem, não.
Mas cadê os médicos bons e médicos honestos para chegar e falar isso daqui? Vamos lá, chama eles, porque nos Estados Unidos há uma minoria lá se manifestando, e no nosso país, e dos outros países. Você viu manifestação de médicos contestando isolamento, contestando o procedimento infeccioso, contestando vacina, contestando muita coisa que eu falei aqui, que eu não vou retomar. Cadê a medicina honesta? Hã? Os caras estão recebendo grana, pô, para deixar o povo morrer. Diz ela que o grande jogo de todos eles agora na pandemia Covid-19 é impedir o tratamento adequado, gente morrendo por falta de tratamento, tá? É impedir o tratamento adequado até que todo mundo se contamine. Então esse pico que todo mundo fica discutindo para saber quando chega, o pico disso é quando todo mundo estiver contaminado, para gerar a perspectiva de vacinação maciça ou vacinação obrigatória, que alguns países, até chip e implante, já está no projeto, para vocês verem a que ponto a gente chegou, que o alarmismo vai construir para nós. E define que a praga não é o Covid, porque Covid não mata. Ninguém morre disso, morre com isso, por falta de tratamento adequado. Será que eu vou ter que repetir o que ela falou? Diz ela que a praga que está matando é a corrupção. E quando o jornalista fez a indagação a ela, mas como que a gente faz para parar ou frear esse sistema de cultura de morte ou até mesmo máfia infecciosa ou bioterrorismo farmacêutico, ela diz o seguinte, que fica difícil frear o destino disso aqui, porque a corrupção é muito grande e todos os setores que representam, tá, a saúde ou a questão humanitária da humanidade, todos eles aceitam o dinheiro deles e aceitam dinheiro de corrupção. Que não tem nenhum honesto em setor nenhum. Que todo mundo aceita dinheiro sujo e preferem ficar com o dinheiro do que zelar pela humanidade, ou então amar o próximo, ou então cumprir o juramento médico, né? Que alguns se gabam com isso aí. Bem, senhores, uma informação, eu ia falar uma expressão aqui e me fugiu da mente, né? É uma cachoeira de informações tristes, né? Que infelizmente não me realizem, não me deixa nem um pouco feliz ter que estar representando isso para você aqui, mas em compensação, tá? Eu posso dizer uma coisa para os senhores, é uma informação que vem desse canal, que vem dessa pessoa, desse ministério, que você não vê pastor nenhum falando, igreja nenhuma falando, que aliás eu aproveito para falar aqui, aonde estão os pastores que incentivam, né, a igreja a acreditar na ciência? Inclusive, é de René Kivitz que disse, né, de que a igreja tem que confiar na ciência. Vai, confia na ciência para você ver o que vai acontecer. Vindo dele eu sei por quê. Porque ele é um agente subversivo. Agora, acredita na ciência. Acredita no aventalzinho branco. Vai lá. Confia que a sua vida e a sua saúde está na mão dele e você vai receber todo o tratamento adequado. Essa é a nossa realidade. Nós estamos sendo direcionados como cordeirinhos para o matadouro, como já dizia o protocolo. E eu entendo que a nossa sobrevivência, acima disso tudo aqui, é a naturalidade. É não entrar na neura, é não entrar no pânico, é não entrar nesse esquema de incorporação, de ficar obtendo conselhos e recomendações médicas de como sair, né? Ou em como ser livre de uma contaminação, porque a eliminação é natural. Agora, vamos ver como é que vai ser a vacinação daqui para frente, se ela vai ser obrigatória, se vai ter que ter registro, e se quem não tiver registro não vai poder ter sociabilidade, ou até direitos, ou até mesmo condições de trabalho. Vamos ver como é que vai ser a situação daqui para frente, porque esse tema vai voltar para cá. Agora, tudo isso que eu falei, eu não vou pôr descrições e nem link, porque se eu colocar o nome dela e o link dos vídeos dela, vão derrubar o nosso canal, para você ver como é que eles estão preocupados de que a informação não chegue para você. Mas quanto a mim, como cristão e pastor, o que eu desejo do fundo do meu coração é que Jesus volte logo, que se cumpra a consumação, que a igreja seja arrebatada, porque a nossa esperança é essa. E até lá, no dia dele, nós vamos ter que aprender a lidar com a realidade.
E a nossa idade é dura, é difícil, porque não dá mais para confiar em ninguém, a não ser nele que deu a vida dele por nós. Ok? Um abraço, divulguem todo esse conteúdo, compartilhe com todos que você puder, para que a gente realmente salve pessoas, para não cair nessa máfia de avental branco e, infelizmente, se tornarem estatísticas, é o superfaturamento do corpo, da carne, das covas, né? É a brincadeira do número, do faturamento do Covid. Espere em Cristo que nenhum familiar seu e nenhum conhecido seu vire estatística disso. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz de Jesus. Até o próximo tema, Maranata.